O ser humano precisa de uma base, uma realidade para se ancorar, fixar, para se manter. Quando tudo começa a ficar bagunçado, muito abstrato, muitas coisas ao mesmo tempo, o ser humano começa a perder o senso de realidade, o senso de sentido e propósito. Quando algo totalmente novo aparece e quebra o antigo conceito de como as coisas funcionavam, isso acaba com a base que aquele ser humano tinha. Isso já aconteceu antes na religião, nas ciências, na cultura, na sociedade e etc. Quanto mais você tem um pensamento concreto, mais difícil é você se adaptar às mudanças. Então, bom, o que eu quero dizer nesse slide aqui é o seguinte: quando acontece algo totalmente novo, o ser humano fica difícil, ele fica relutando, né, por aquilo, ele fica relutando em se adaptar àquilo, ou aceitar aquilo, ou jogar o jogo conforme as regras do jogo, né, conforme as novas regras do jogo. Então o ser humano ele tem essa tendência de ficar na zona de conforto e fazer o que é confortável. Isso é normal, eu entendo isso, isso acontece comigo também, porque é natural que a gente queira permanecer como as coisas estão, né? Tipo assim, não ter muitas mudanças, porque a gente se acostuma com algo. Quando vem algo totalmente diferente, aquilo impacta na sua vida de uma forma tão brusca como é a inteligência artificial, que vai impactar os empregos, vai impactar a sociedade, tudo como as coisas funcionam, né? Aí isso já começa a afetar a nossa vida. E como eu falei aqui, esse quebra de paradigma já aconteceu antes, né? Já aconteceu nas religiões, nas ciências, né? Muito tempo atrás, quando existia uma religião, uma filosofia, vinha outra filosofia, religião com outros conceitos, com uma coisa mais diferente, aí as outras religiões não gostavam. Aconteceu também com a ciência, com teorias científicas, onde pessoas novas descobriram coisas novas, a religião também não gostava, outros tipos de conhecimentos também não estava gostando. Então o ser humano tende a ir contra tudo que é novo, né? Até ele se acostumar, até ele fazer sentido para a vida dele. E como eu falei aqui, o ser humano ele precisa de uma base, uma realidade para se ancorar, fixar, para se manter. Igual essa imagem que eu coloquei de uma bigorna ali nos balões ali, né, nas bexigas ali voando. Porque a gente é como se fosse essa bexiga e essa bigorna, esse peso, né, que a gente, ao mesmo tempo que a gente quer voar para cima, a gente quer seguir em frente, voar, e ao mesmo tempo a gente tem esse peso nos puxando para baixo, que às vezes a gente mesmo que cria esse peso, a gente mesmo que quer se ancorar em algo. Porque igual eu falei aqui, o ser humano precisa de algo para se ancorar, para fixar em algum lugar, porque se isso não acontecer, o ser humano começa a ficar louco, né? Então, se muitas coisas diferentes começam a acontecer, o ser humano ele não cria uma base, né? Ele não cria algo fixo, ele começa a ficar louco, ele começa a abstrair demais, né? Então, quando você abstrai demais, você perde o senso de realidade, você perde o senso da fixidez ali, né, do concreto. Quando vem uma nova religião, uma nova teoria científica, algo novo, totalmente diferente de antes, aquilo já acaba com os pilares do ser humano, daquele ser humano, acaba com as ideias que ele tinha, e aquilo impacta na vida dele, e ele começa a perder o senso de propósito. Igual, por exemplo, a ideia que se aparecesse extraterrestres, alienígenas aqui na Terra, com descovadores gigantes, com naves gigantes, e aparecesse em todos os lugares do planeta, a maioria ia gostar, ia achar legal, ia falar, poxa, eu falei que existia, mas a maioria das pessoas vão ficar loucas, vão ficar com medo, vão achar que é o fim do mundo, sabe assim? Vai começar a perder o senso de realidade. Aí, porque você pensa, poxa, antes pra mim a realidade era isso, era trabalhar e todo dia pro trabalho, ganhar dinheiro, era isso, fazer aquilo. Aí quando você já começa a ver que existe coisas diferentes que nunca teve antes, por exemplo, igual alienígenas, é um exemplo aqui só que eu tô dando, isso já tira a base da pessoa. A pessoa começa a ficar com medo, vai achando que o mundo vai, achar que eles vão destruir o planeta Terra, ou que o mundo vai acabar, enfim. Esse é só um exemplo que eu tô dando aqui para você ver o que acontece quando você tira a base, você tira esse peso aqui, esse peso que ancora para baixo, né? Quando você tira quando você tira a pessoa dessa base que ela tem, né? Ela começa a ficar com medo, ela começa a não se comportar do jeito que ela se comportava antes, ela começa a ficar com medo, ou com raiva, ou não querendo aceitar o novo. E basicamente a sociedade, você olhar para trás, você vai ver que tudo é assim na vida, né? Sempre evoluindo, sempre as coisas acontecendo, e sempre tendo pessoas que vão contra o novo, sempre tem pessoas que vão contra a inovação, as coisas novas, né? Eles querem se manter na zona de conforto, naquilo que
que traz conforto, que traz a sensação de propósito e realidade, porque se aquilo tira, igual, de novo, o exemplo dos extraterrestres, dos alienígenas, né? Se isso acontece, tira a base que a pessoa tem, porque a base antes de vida dela é que, vamos supor, ela tinha uma religião, acreditava naquilo, acreditava nisso, naqueles preceitos, e se existe uma vida fora do planeta, por exemplo, não sei, a pessoa já tira as bases dela, as bases religiosas que ela tinha, ela fala, poxa, mas eu passei minha vida inteira rezando por isso ou fazendo aquilo, e agora existe uma outra coisa, só um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Aí, né, aí tira tudo as bases, tira tudo o que eu pensava antes, então tira o senso de propósito, tira o senso de realidade, a realidade começa a mudar, igual eu falei aqui, a realidade começa a mudar, isso tira o senso de propósito da pessoa, né? Quebra o antigo conceito de como as coisas funcionavam, e isso acaba com a base que ela tinha. Então, quanto mais você tem pensamento concreto, mais difícil é você se adaptar às mudanças. Então, quanto mais você tiver esse pensamento concreto de poxa, esse aqui é a realidade, esse é o que eu quero, quanto mais você tiver esse pensamento concreto e não aceitar as mudanças, mais vai ser difícil você crescer, mais vai ser difícil você mudar, mais vai ser difícil você mudar a sua realidade à sua volta. Então, é importante que você olhe para a sua vida e pense nisso sobre se você quer alguma mudança para a sua vida, uma mudança da sua realidade, uma mudança de você crescer, ser uma pessoa melhor, ou ter um trabalho melhor, ou crescer, enfim, seja qual o crescimento você quer, é importante que você também abra sua mente, abra seus olhos e esteja pronto para o novo, esteja pronto para algo novo. Porque se você não estiver pronto para algo novo, você vai sempre fazer as mesmas coisas que você sempre fez e vai ter dificuldades por isso, porque o mundo tá mudando, né? As coisas estão evoluindo muito rápido ultimamente também. E quanto mais você fica no velho pensamento, nas coisas antigas, mais você sofre, porque você não está disposto a mudar. Então olha que interessante, né?